Essa ata foi aprovada por unanimidade. Solicito a primeira secretária para que faça a leitura da ata número 1/2020 da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Ata de reunião. Aos 3 dias do mês de fevereiro de 2020, reuniram-se na sede da Câmara Municipal de Turuçu, com endereço na rua Bruno Herter, número 7, CEP 96-148-000, os membros eleitos por indicação durante a sessão ordinária ocorrida no dia 3 de fevereiro de 2020. Da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, presidida pelo vereador mais idoso, dentre os presentes, para a escolha do presidente, relator, secretário e um suplente, nos termos do artigo 64, parágrafo 2º do Regimento Interno da Câmara de Turuçu. Fica eleito, a partir dessa data, para assumir os cargos, vereadora Vilma Milling, presidente, vereador Lothar Holz, relator, vereador Wendel Carpe, secretário. Ficando na condição de suplente, o vereador Alexandre Borchardt. Restou acordado ainda que as reuniões de comissão ocorrerão às segundas-feiras, no horário das 16h30. Nada mais havendo a tratar, eu, Lothar Holz, que preside esta primeira reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, nos termos do artigo 64, parágrafo 2º do Regimento Interno, mandei lavrar esta ata, que vai ser assinada por mim e os demais membros. Sala das Reuniões, 3 de fevereiro de 2020. Vilma Milling, presidente, Lothar Holz, relator, Wendel Carpe, secretário e Alexandre Borchardt, suplente. Solicito a primeira secretária para que faça a leitura da ata número 1/2020 da Comissão de Finanças, Orçamento e Obras e Serviços Públicos. Comissão de Finanças, Orçamento, Obras e Serviços Públicos. Ata de reunião. Aos 3 dias do mês de fevereiro de 2020, reuniram-se na sede da Câmara Municipal de Turuçu, com endereço no sede, a rua Bruno Herter, número 7, CEP 96-148-000, os membros, eleitos por indicação durante a sessão ordinária ocorrida em 3 de fevereiro de 2020, da Comissão de Finanças, Orçamento, Obras e Serviços Públicos, presidida pelo vereador mais idoso dentre os presentes, para a escolha do presidente, relator, secretário e um suplente, nos termos do artigo 64, parágrafo 2º do Regimento Interno da Câmara de Turuçu. Fica eleito, a partir dessa data, para assumir os cargos, o vereador Vacílio dos Santos, presidente, vereadora Arlete Hartwig, relatora, vereador Gilson Baifo, secretário, ficando na condição de suplente o vereador Marlon Prásdio Centeno. Restou acordado ainda que as reuniões da comissão ocorrerão às segundas, no horário das 17h. Nada mais havendo a tratar, eu, Arlete Hartwig, que presidi essa primeira reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, nos termos do artigo 64, parágrafo 2º do Regimento Interno, mandei lavrar esta ata, que vai ser assinada por mim e os demais membros. Sala da reunião, 3 de fevereiro de 2020. Vacílio dos Santos, presidente, Arlete Hartwig, relatora, Gilson Baifo, secretário, e Marlon Prásdio Centeno, suplente. Só um pouquinho, então, nós temos que fazer ali 17h30. Sim, é das comissões. Tá, não. Ô, guri. Solicito a primeira secretária para que faça a leitura do ofício número 5/2020, oriundo da SMEC. Ofício SMEC número 5 de 2020. Turuçu, 14 de fevereiro de 2020. Excelentíssimo senhor Wilson Furman, presidente da Câmara de Vereadores, Turuçu, Rio Grande do Sul. Assunto: resposta ao ofício 18 de 2020. Informações: premiação aluno nota 10. Prezado senhor, ao cumprimentá-lo cordialmente, apresento-lhe abaixo o ofício solicitado 18 de 2020, contendo a relação de alunos que farão jus ao recebimento do diploma de premiação do aluno nota 10 e de mais informações conforme a Lei Municipal 1326 de 2018. Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental Caldas Júnior. Aluno: Gabriela Hartwig Peter. Nome do pai: Ingomar Peter. Nome da mãe: Marisa Hartwig Peter. Média final: 965,1.
Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental, Dr. Urbano Garcia. Eduardo Tim Carvalho. Pai, Emerson Carvalho. Mãe, Elizabeth Tim Carvalho. Média, 93,2. O parecer sobre o desempenho do aluno, o qual deverá constar no verso de diploma, conforme artigo 3º, parágrafo 2º da Lei 1.326, de 2018, é o seguinte. O aluno desempenhou satisfatoriamente as atividades desenvolvidas no período letivo, obtendo aprovação e êxito nas áreas do conhecimento e na construção dos processos formativos cidadão e de aprendizagem. Sendo que havia para tratar no momento, subscrevo-me atenciosamente José Francisco Madruga da Conceição, secretário municipal de Educação, Cultura e Turismo. Solicito a primeira secretária para que faça a leitura do pedido de informação número 3, 2020, subscrito pelos vereadores Marlon, Wendel, Arlete, Vassilva e Alexandre. Pedido de informação número 3 de 2020. Ementa. Dispõe sobre o pedido de informação. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras. Os vereadores que subscrevem este requerem que seja enviado ao Poder Executivo Municipal o seguinte pedido de informação: sobre os funcionários que ocupam cargos eletivos e também são concursados, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, mais especificadamente os funcionários Lothar Rous e Vilma Milling. A. Cópia das folhas de pagamento dos mesmos nos últimos 24 meses. B. Cópia do livro ponto e o ponto eletrônico dos mesmos nos últimos 24 meses. C. Enviar a relação do banco de horas dos funcionários acima citados. Solicitamos enviar respostas impressas e individuais. Justificativa. Justificamos o presente pedido, tendo como um dos deveres do vereador a fiscalização. Desde já, agradecemos a informação e reiteramos que o prazo legal para a resposta é 30 dias, conforme inciso 3, artigo 78b da Lei Orgânica Municipal. Atenciosamente, Sala das Sessões, em 17 de fevereiro de 2020. Marlon Prágio Tadeu, vereador do PDT, Wendel Carpes, vereador do PDT, Arlete Hartwig, vereadora do MDB, Vassilvio dos Santos, vereador do MDB, e Alexandre Borchardt, vereador do PP. Esse pedido de informação está em discussão. Em votação. Esse pedido de informação foi aprovado por unanimidade. Solicito a primeira secretária para que faça a leitura da indicação número 2, 2020, subscrita pela vereadora Arlete Hartwig. Indicação número 2 de 2020. Ementa. Dispõe sobre o pedido ao Poder Executivo de Turuçu sobre a limpeza do valo no loteamento Teodoro Bartz. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, a vereadora que subscreve este requer ao Poder Executivo Municipal de Turuçu que seja realizada a limpeza no interior do valo e ao longo do beiral localizado no loteamento Teodoro Bartz. Justificativa. Justifico essa solicitação de serviço devido às diversas solicitações de moradores. Uns reclamam da sujeira ao longo do beiral, que atrai insetos, pernilongos e animais peçonhentos, outros preocupados com o escoamento da água em caso de fortes chuvas, podendo trazer consequências de alagamentos em ruas próximas. Defendendo o bem-estar e a saúde da população, certos que esse pedido será atendido, a população de Turuçu agradece. Sala das Sessões, em 10 de fevereiro de 2020. Acho que não é 10, né? É 17. Desculpem, está errado aqui. A Sala das Sessões em... É da segunda passada, deixou? não, mas tá tá, certo. então é 10 mesmo, né? Eu achei que era de hoje. Desculpa. Então, Sala das Sessões, em 10 de fevereiro de 2020, Arlete Hartwig, vereadora do MDB. Essa indicação está em discussão. Em votação, essa indicação foi aprovada por unanimidade. Os vereadores Alexandre Wendel fará o uso da tribuna. Vereador Alexandre primeiro.
Senhor presidente, os demais colegas colegas vereadoras, boa tarde. Ao pessoal do plenário, boa tarde. Pessoal que nos ouve pelo Facebook, boa tarde. A minha vinda na tribuna hoje é para pedir um pouquinho mais de atenção da Secretaria da Agricultura lá no cemitério municipal. De uns tempos para cá, está desdeixado lá. Teve 3 velórios em pouco tempo lá, e foi complicado. A sujeira dava na canela, e no sábado, quando teve um velório, eu sei que os funcionários da agricultura foram lá na parte da manhã para roçar, para ver como estava a situação. Complicado mesmo. Eu sei que teve funcionário que pegou há pouco tempo um cargo de chefia e colocou veneno lá, né? Só que não deu vencimento, não. A sujeira era tão alta e continua. Então, eu peço uma atenção. Caiu um poste lá dentro, caiu um poste em cima da tela, e esse poste está lá até hoje. Daquele tempo que deu, aquele temporal que deu há pouco tempo atrás, caiu um poste, e o poste está deitado até hoje lá. Aí os fios foi cortado da rede, porque rebentou e está lá atirado lá. Então, eu peço um pouquinho de atenção, porque a gente não gostaria de usar, mas todos nós, ou mais hoje, ou mais amanhã, vão usar aquilo lá. Então, e ainda mais a iluminação pública. Eu contei, são mais de 10 bicos de lâmpada queimada. Eu só estou fazendo esse pedido aqui, esse esclarecimento, porque as pessoas pedem para a gente na rua, e eu já tive na secretaria pedindo e tudo. Mas se a gente não falar, e às vezes não fazer pelo papel, as pessoas dizem, não falou nada, não fez nada, vereador não faz nada. Não, a gente levou o conhecimento até a secretaria. Por que não foi feito, eu não sei. Né? Então, eu peço que dê uma atenção lá para o que está precisando. Mas são 17 ou 18 postes, me foge da memória, só no corredor do cemitério. Desses 17 ou 18 postes, 10 estão queimados. E convido os colegas vereadores para hoje à noite passar lá, a não ser se arrumaram agora, mas ontem estava queimado ainda. Então, quando tem algum velório de noite lá, as pessoas vão a pé, caminham no escuro. Então, várias pessoas já têm pedido, e creio que têm pedido para os colegas vereadores e tudo, então eu vou deixar aqui registrado como a gente está procurando a fazer, a pedir. Quem executa é o secretário da Agricultura, os seus funcionários. Eu sei que os funcionários são mandados e tudo, né? Até eu digo assim, para os funcionários tem que dar os parabéns, porque no sábado de manhã pegaram, foram convocados e foram lá fazer o seu serviço. E isso o vice-prefeito estava já com uma máquina, porque ele ia fazer próprio de manhã, porque a coisa estava tão feia. Então, eu peço uma atenção ali, urgentemente, uma limpeza geral, e aquela iluminação e tudo, aquele poste que está caído lá também, que tire quanto antes. Também peço lá na Vila Fetter, lá conhecido, eu não vou fazer indicação, porque tem colega da casa que já tem essa indicação, mas me pediram, não dá para andar lá na Vila Fetter. Está complicado. As ruas lá, fora tem umas 4 iluminação pública queimado também lá. Então, a gente leva para o secretário. Depende deles fazer. Então, eu vim aqui hoje à tarde, nesta tribuna, para colocar como a gente está pedindo. A gente está pedindo, a gente pede, e às vezes não se realiza. Não é culpa do vereador. Não, tem alguma coisa que não está certo. Então, deixo aqui o meu esclarecimento. Já passei uma lista para o secretário da Agricultura hoje sobre alguns pontos de iluminação. Eu sei qual é a empresa que presta serviço, mas quem tem que cobrar é eles, não é eu que tenho que cobrar da empresa. Falaram, por que tu não fala com a empresa? Eu não contratei empresa para fazer esse tipo de serviço.
Então, eu não sei qual é o contrato, tomara que agilize e faça isso quanto antes, senão eu vou pedir um requerimento do contrato dessa licitação, desse que foi contratado essa empresa, para ver o que está acontecendo. Se não tem material, ou se não chegou o material, alguma coisa está acontecendo. E tem bico de lâmpada aqui há mais de 3 meses que eu estou pedindo. Chego lá, antes de eu vir aqui falar ou debater, eu procuro resolver lá na secretaria. E se a gente não é atendido de uma forma ou de outra, aí a gente, pelo menos, esclarece aqui para a população que a gente está pedindo. Ok, vereadores? E também, essa é uma notícia boa, hoje eu estive lá na prefeitura, sob uma emenda que já é atrasada e tudo, de um tempo atrás, de uma rede escavadeira. Então, entre hoje e amanhã, eles já vão fazer a licitação e tudo. Já foi para o setor de compras, então a gente sabe que é mais um tempinho demorado, mas que está em andamento, que não está esquecido. Os funcionários ali da prefeitura estão se empenhando, a gente sabe que tudo é demorado e tudo, mas que está em andamento e tudo. Agora vai em ordem para fazer licitação, tem mais um prazo para ver e tudo, e aí, em breve, eu espero que a máquina retroescavadeira esteja aí para beneficiar a população de Turuçu. E, mais uma vez, não é crítica, é uma cobrança, né? Em questão dos funcionários da prefeitura, da agricultura, não. Administração, se está faltando material, que procura agilizar quanto antes. Porque nós, vereadores, saímos aí, nós ouvimos a população. E eles vêm cobrar nós. E nós cobramos o executivo. E vereador, na realidade, nem era para estar cobrando um bico de lâmpada. Ou cobrando uma limpeza de um valo, que nem a vereadora fez. Era fiscalizar. Mas nós não. Nós fomos eleitos para o povo e temos que fazer a vontade do povo. Temos que fazer o que eles pedem. Então, fica aqui a minha indignação, a minha cobrança, e eu espero que, quanto antes, eles venham a executar, pelo menos, esses serviços mais urgentes. Obrigado e uma boa tarde. Vereador Wendel. Uma boa tarde, colegas vereadores, as pessoas que se fazem presente aqui hoje, que nos assistem, as pessoas que nos assistem pelo Facebook. Bom, minha vinda à tribuna hoje, já vou pegar um adendo aí do colega Alexandre, que falou a respeito da Vila Féter, que eu tive semana passada, eu passei lá, e realmente a situação é crítica. Olha, tem valo, eu acho que nem na estrada, não tem valo que nem tem lá, no meio da rua. A situação é drástica. Então, assim, ó, um pedido que eu já fiz há um bom tempo e tenho feito e tenho cobrado da secretaria. E, assim, pô, a situação é complicada. Pô, larga um aterro, faz alguma coisa. Aí, quando o vereador fala, o vereador é chato. Não é que o vereador é chato, é que a gente pede, às vezes passa um ano, passa outro e a gente está pedindo. Mesma coisa são os valos lá na Vila Féter, que isso se arrasta há quantos anos, há quantos mandatos, né, de prefeito para prefeito, e até hoje não foi colocado um cano lá. Aí tem vários programas aí para combate ao mosquito, a dengue, outras coisas, mas o pessoal com o valo aberto ali na porta da casa, né, é uma coisa, já hoje a Vila Féter é uma vila grande, não é mais um, né, é bastante moradores, né, e eu acho que já tinha que ser visto, é que nem do outro lado, no bairro Arroio Grande também, que há quanto tempo eu peço que tem um valo ali, que é poucos canos para fechar ali, para não ficar esgoto a céu aberto. Então, assim, ó, é esgoto com a clout, é esgoto simples, é um cano de concreto ali que vai resolver o problema. A outra questão que eu vim falar aqui também é em relação a um agradecimento. Eu vim agradecer o nosso querido deputado Pompeu de Matos, que liberou uma emenda para a saúde, confirmei hoje, está liberada, só falta vir ofício, mas já estou anunciando.
e também uma emenda do Cherini, deputado Cherini, que essa emenda vem para a Associação do Morango. Isso é um projeto amplo, que depois, quando vir a documentação, eu vou apresentar o projeto também aqui, que é um projeto para um processamento de morango. Então, isso é uma coisa que vai ter vamos dizer assim, vai agregar um valor, vai melhorar a produção do morango, porque hoje assim, a gente não aumenta a produção, porque todos sabem que o morango é um produto perecível, né? Um produto que é difícil de se trabalhar, né? Se você não tem como trabalhar ele, acondicionar de forma correta, embalar e fazer todo o processo e guardar em câmara fria, tu não tem um morango, tu acaba fazendo polpa e tu perde valor. Hoje a gente trabalha com morango aí que vem de uma muda do Chile, né? Vem a muda do Chile, vem muda do Chile, da Argentina, parece que vem também. Então, assim, são um morango de mesa que é diferenciado, tem um tamanho, imagina, tu usar um morango daqueles para fazer polpa, né? Tu acaba perdendo valor. Então, esse projeto vem de encontro para quê? Para tu abranger outros mercados. Aí tu vai ter um produto que vai estar lá armazenado e vai poder se trabalhar o ano todo com ele e também, daqui a um pouco, abrir portas aí para outros mercados, redes de mercados e até exportação. Vai ser um outro produto com a qualidade muito melhor. Então, deixo aqui meu agradecimento hoje ao deputado Cherini e ao deputado Pompeu, que estão ajudando o município de Ituruçu, ajudando a população, e que eu também fico agradecido por ter atendido meu pedido. Era isso. Então, obrigado. uma parte, colega. Claro, claro. Primeiramente, boa tarde, senhor presidente, colegas vereadoras, colegas vereadores, as pessoas que nos assistem aqui nesta casa, as pessoas que nos assistem através da transmissão ao vivo via Facebook. Parabéns, então, né, pela conquista das duas emendas. Vou usar uma parte, não para me vangloriar, mas para falar para as pessoas, principalmente para quem nos assiste aqui, que nem o colega vereador Alexandre colocou, o senhor colocou, que muitas vezes o vereador é chato, o vereador não faz nada, né? Como inclusive o próprio executivo já andou falando aí. Para vocês terem uma ideia, esse que vos fala, eu fiz 89 indicações em 3 anos de trabalho. 33 pedidos de informações e a conquista de R$200 mil para a área da saúde. Mas, enfim, vou falar das 89 indicações, que são, muitas vezes, como o colega Alexandre falou, não, eu acho que é horrível, mas eu faço também, tem que pedir para trocar uma lâmpada. Mas se tu me pedir, eu estou aqui para trabalhar para ti. Mas não deveria estar pedindo para trocar a lâmpada, não deveria estar pedindo para limpar valo, isso era para ser automático. Então, em 3 anos, eu fiz 89 indicações. Se 9 delas foram atendidas, foi muito. Porque o vereador indica, ele pede, ele legisla a cidade. Quem executa é o executivo. Eu não posso subir num poste e trocar uma lâmpada, eu vou ser caçado. Eu não posso capinar um canteiro. Quem tem que fazer isso é o executivo através das secretarias competentes. Então, se tem alguém que não faz nada aqui nessa cidade, é o executivo. É a prefeita Selmira. Porque daqui a gente pede. É o que a gente pode fazer, é isso que a população tem que aprender. Executivo executa. E o vereador pede e fiscaliza. Obrigado. Vereador, dá uma parte também? Não, vereador, só para... Qual o valor dessa emenda? As duas são de R$100 mil. 100 mil para a saúde e 100 mil para esse projeto morango, são 100 mil também. Para compra de equipamentos. Não, e te dou os parabéns e tudo, né? Porque é uma conquista, o município acaba ganhando com isso e tudo. Em questão dos valos abertos, colega vereador, que nem o senhor colocou, eu fico pensando, não tem, às vezes tem, eles conseguiram abrir um loteamento aí, que nós subimos aqui, onde que o executivo vai colocar a rede de luz, rede de esgoto, rede d'água, e tem. E não tem casa nenhuma. E vai ter em troca de um serviço, sim, vai ter 5 hectares que foi adquirida, sim, mas agora em alguns lugares não tem para colocar.
É que nem nós vivemos batendo em cima daquela sanga. Nós temos uma rua principal. Uma rua principal. Só para comunicar que isso é propaganda no tablet. Ok. Nós temos uma rua principal. E quando chove, não precisa chover muito, a gente não consegue terminar passar nela. A gente não consegue. Ah, como assim, vereadora? É só chover, ver se consegue passar ali na sanga. Não consegue. Ah, isso não é agora, já é há tempo. Mas a gente não pode ficar puxando o passado e sempre jogar as culpas no passado. A gente, quando entra num trabalho, tu vai pegar coisas boas e coisas ruins. As coisas ruins que aconteceram, aproveita para melhorar, para a gente ter anseio lá na frente. Então eu peço, é que nem eu digo, a gente luta aqui. E eu e o vereador Marlo, através daquela sanga, e os demais colegas que já foram lá e tudo, sabe como as coisas é complicada. Dia de chuva não passa um carro, não passa uma pessoa. Tem que fazer, quem mora nas populares, tem que fazer a volta pela BR. É complicado, vereador. Mas tá aí. Parabéns pelas conquistas e que nós podemos cada vez mais trazer o melhor para o município. Obrigado. Bom, sobre a colocação de vocês, o Alexandre e Marlon, realmente a gente fica triste, porque assim, ó, a gente se elegeu vereador com o intuito de melhorar. E nós acreditávamos que a proposta que tinha da atual prefeita, né, era fazer um trabalho diferenciado. Nós acreditávamos que a proposta de trabalho dela ia ser para melhorar o município, e nós ia dar parabéns. Porque assim é muito fácil só dizer que a gente critica, que a gente é contra, que a gente é oposição, não é isso. Quando as coisas boas acontecem, a gente elogia e bate palma, porque é bom para todos, é bom para o município. Quando as coisas boas acontecem, nós não estamos aqui para dizer, não, estou fazendo não sei o quê. Não, a gente reconhece, e isso é bonito. Mas, assim, quando as coisas estão erradas, nós estamos no nosso papel de falar, porque existe um plano de trabalho, a gente até entende que de repente não deu para fazer tudo, mas só que assim se fez muito pouco do que era previsto. Então, assim, a gente achava que ia conseguir fazer mais. Então, eu, como vereador, fico até triste, porque eu tinha o intuito de fazer muito mais junto com o Executivo. Essa era a ideia. Propor ideias para que o Executivo fizesse. Então, última colocação para encerrar aqui, para não estender muito, uma coisa que eu ouço muita reclamação do pessoal. Iluminação pública, zona rural. Foi aprovado um projeto para cobrança de iluminação pública da zona rural, que é o que menos tem iluminação pública. Como tu disse, é mais lâmpada queimada que funcionando. Então, eu até sugiro para os colegas que nós façamos um debate para discutir. Está sendo cobrado, e em muitos lugares não tem iluminação pública. Então, assim, na zona rural, para a gente rever isso aí, porque não é justo tu pagar por uma coisa que tu não tem, e as pessoas, os colonos, têm direito de reclamar. Então, eu sugiro que um dia a gente sente aqui e debata sobre essa cobrança e como está sendo feita a prestação de serviço. Tá bem? Então, era isso. Muito obrigado a todos, e muito obrigado por... Sim? Boa tarde, presidente, os demais colegas, a minha colega vereadora, os colaboradores que nos também estão assistindo, ao público presente, aos que estão assistindo o Facebook também. Eu gostaria, até porque isso já surgiu agora, né, e tanto do cemitério, que eu tenho uma ideia que eu sempre reforço, de que não adianta a gente insistir com a limpeza, e nós vamos lá de novo e pedir limpeza. Teria que ter alguém responsável. Essa é a minha defesa em relação ao cemitério, assim como é a praça, né? Alguém responsável não quer dizer que ele fique parado lá sempre, mas ele seja responsável pela limpeza, pela manutenção, como o poste caiu e ficou lá. Assim também eu gostaria, o que eu venho aqui te questionar agora, e os demais colegas, em relação a essas lâmpadas queimadas, a gente faz em seguida, e estamos quase que perdendo tempo com isso, né? Porque isso, a quem deveria, esse contrato que eles têm com o senhor Bolinha, né, que eu chamo de Bolinha, eu nem sei o nome dele, é esse nome mesmo? Jairo. Então, o senhor Jairo, e como é que é isso? Ele
eu acho que nós temos que nos informar sobre isso, é isso que eu estou te dizendo. Porque como é que é isso? Nós temos que ir lá sempre pedir as lâmpadas, ou ele teria que ser responsável e ir lá e visualizar isso? Eu acho, colega, que assim, ó, pelo que eu entendo, que eu já trabalhei dentro da área pública, né? Quando você faz uma licitação, rege um contrato, e dentro desse contrato do edital, quando tu abre o edital, ali diz tudo, quando tu ganha a licitação, diz tudo o que rege. É um cronograma de como vai ser feito o trabalho. Olha, tanto e tanto mês tu tem que fazer tal área, isso deve ter acredito que esteja sendo feito nesse formato. Porque imagina tu contratar uma empresa, tu deixar Deus dará, o cara, se é para fazer dentro de meio ano, ele leva 3 anos, entendeu? Então, acho que tem que existir um cronograma. Então, por isso, é que nós temos que rever como é que está sendo feita essa prestação. Daqui a um pouco pedir uma cópia desse edital, desse contrato, Exatamente, como é que foi era feito, isso que eu queria para saber como é que, o que é, o que não é, o que está acontecendo, por que está faltando, o que está travando isso aí. Né? Solicitar sempre essa iluminação pública, questionar isso sempre, nós nunca vamos chegar a todos os lugares. Para tu ter Sempre ideia, vai ser, gente. eu me dou bem com que tu chama de Bolinha, apelido dele, tu conhece o Bolinha, né? Nós E aí vamos o Bolinha, quando ganhou esse edital, que ele ganhou, no começo não tinha material, para tu ter ideia, ele teve que esperar mais de mês para ser adquirido material, para ele começar a trabalhar. Muitas vezes ele também me alega que aí quando ele quer fazer, falta o material, entendeu? Então, essa é uma questão também que tem que se avaliar, por que está atrasando? Falta material, ou é ele que não está conseguindo fazer, né? Tem todos esses poréns, né? Mas então, isso ainda tudo tem que ser analisado, né? E para nós chegar no consenso, ó, né? Para resolver isso aí, né? Porque assim como está, tá difícil. Mas eu acho que a gente deve pedir o edital e conhecer melhor esse trabalho dele para a gente poder... Obrigada. Sim. Então tá, era isso. Obrigado a todos e uma boa tarde. Como mais nenhum vereador está inscrito para ocupar a tribuna em continuidade aos trabalhos, então dá-se início à ordem do dia. Solicito a primeira secretária para que faça a leitura do projeto de lei da mensagem número 1, 2020. Mensagem do projeto de lei número 1 de 2020. Senhor presidente, nobres vereadores, o Executivo Municipal vem, por suas atribuições legais, regulamentar e criar o Plano Municipal de Turismo para o devido fomento ao turismo municipal, consequentemente gerando emprego e renda à população e principalmente desenvolvimento com o crescimento da economia local. Face ao exposto, submetemos o incluso projeto de lei para apreciação e posterior deliberação dos nobres edis. Turuçu, 4 de fevereiro de 2020, Selmira Milic Ferenbach, prefeita municipal. Projeto número 1 de 2020. Institui o Plano Municipal de Turismo no município de Turuçu. Artigo 1º. Fica criado o Plano Municipal de Turismo. Artigo 2º. Em anexo a esta lei, o Plano de Turismo. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Turuçu, 4 de fevereiro de 2020, Selmira Milic Ferenbach, prefeita municipal. Encaminho o referido projeto de lei às comissões permanentes. Solicito a primeira secretária para que faça a leitura do projeto de lei da mensagem número 2, 2020. Mensagem do projeto de lei número 2 de 2020. Senhor presidente, nobres vereadores, considerando a necessidade de adequação e definição dos limites rural, urbano e urbanizável do município de Turuçu, para o atendimento da legislação de parcelamento de solo e demandas concernentes ao tema, e em cumprimento aos princípios basilares da administração pública, face ao exposto, submetemos o projeto, incluso o projeto de lei, para apreciação e posterior deliberação dos nobres edis. Turuçu, 4 de fevereiro de 2020. Selmira Milic Ferenbach, prefeita municipal. Encaminho... Não, tem mais. Vou ler agora o... não li. Os artigos, tá. Desculpa. Projeto de lei número 2 de 2020. Estabelece o perímetro urbano no território do município de Turuçu. Artigo 1º. Fica estabelecido para fins administrativos, fiscais e de regime urbanístico o território do município de Turuçu, dividido-se em zona urbana, zona de expansão urbana e zona rural. Artigo 2º. A zona urbana, a partir de 2020, abrangerá a área territorial com os seguintes limites:
Pelo lado oeste, por 650 metros, tomando como ponto de referência o eixo da BR-116, iniciando na divisa com o município de São Lourenço do Sul, ao norte, seguindo até o quilômetro 487 da BR-116 ao sul. E pelo lado leste, por 500 metros, tomando como ponto de referência o eixo da BR-116, iniciando na divisa com o município de São Lourenço do Sul, ao norte, até o quilômetro 487 da BR-116 ao sul. Artigo 3º. A zona de expansão urbana, a partir de 2020, abrangerá a área territorial com os seguintes limites. Pelo lado oeste, do quilômetro 487 da BR-116 ao norte, seguindo até a divisa com o município de Pelotas ao sul, por 500 metros, tomando como ponto de referência o eixo da BR-116. Artigo 4º. A zona rural, a partir de 2020, abrangerá toda a área territorial fora dos limites mencionados para a zona urbana e a zona de expansão urbana, nos artigos 2º e 3º desta lei, sendo esta destinada às atividades primárias e de produção de alimentos, bem como às atividades de reflorestamento e de mineração. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Turuçu, 4 de fevereiro de 2020. Selmira Milek Ferenbach, Prefeita Municipal. Encaminho o referido projeto de lei às comissões permanentes. Solicito a primeira secretária para que faça a leitura do projeto de lei da mensagem número 3, 2020. Mensagem do projeto de lei 3 de 2020. Senhor presidente, nobres vereadores, face ao exposto, submetemos o incluso projeto de lei para apreciação e posterior deliberação dos nobres edis. Considerando o do teor da Lei Federal número 13.708 de 2018, que entrou em vigência em 15 de agosto de 2018, que alterou o artigo 9º-A, número 11.350 de 2006, cabe ao Executivo Municipal alterar a legislação local, no ponto em que trata do vencimento básico dos agentes comunitários de saúde e agentes de endemias, para o estatutário ou salário base para os seletistas, cumprindo o princípio da legalidade. Turuçu, 4 de fevereiro de 2020, Selmira Milek Ferenbach, Prefeita Municipal. Projeto de Lei número 3 de 2020. Concede o aumento do piso nacional dos agentes comunitários de saúde e agente de combate a endemias. Artigo 1º. Fica instituído o piso nacional dos agentes comunitários de saúde e agente de endemias no valor de R$ 1.400, a partir de 1º de fevereiro de 2020. Artigo 2º. As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Turuçu, 4 de fevereiro de 2020. Selmira Milek Ferenbach, Prefeita Municipal. Encaminho o referido projeto de lei às comissões permanentes. Solicito a primeira secretária para que faça a leitura do projeto de lei da mensagem número 4, 2020. Projeto de lei número 4 de 2020. Mensagem do projeto de lei. Senhor presidente, nobres vereadores, considerando que o artigo 232 do Regimento Jurídico Único dispõe que, para atender às necessidades temporárias de excepcional interesse público, poderão ser efetuadas contratações de pessoal por tempo determinado. O artigo 234 do Regimento Jurídico Único dos Servidores Municipais de Turuçu dispõe que, para as contratações em questão, terão dotação orçamentária específica e não poderão ultrapassar o prazo de 3 meses. Contratação temporária tem necessidade pela continuidade do calendário escolar, conforme segue. Um professor de Educação Física, pondera-se que a necessidade dessa contratação se faz pelo afastamento por motivo de doença do professor Sérgio Luiz Nunes Teixeira. A cópia do atestado está em anexo. Não faz necessário impacto financeiro para a respectiva contratação, porque refere-se à substituição do servidor efetivo pela receptiva contratação, não gerando novos gastos. Face ao exposto, submetemos o incluso projeto de lei para apreciação e posterior deliberação dos nobres edis.
Turuçu, 3 de fevereiro de 2020, Selmira Emília Kferimbach, prefeita municipal. Encaminho o referido... Vou ler agora. Projeto de lei número 4 de 2020. Autoriza a contratação temporária de excepcional interesse público de um professor de educação física, conforme artigo 232 da Lei Municipal 386 de 2003 e artigo 37, 9º da Constituição Federal. Artigo 1º. Autoriza a contratação em caráter temporário de excepcional interesse público para atender à falta de um professor para atuar junto à Secretaria Municipal de Educação. Artigo 2º. O prazo de contratação é de 3 meses, renovável por igual período. Artigo 3º. Os vencimentos, atribuições e requisitos inerentes ao cargo é o constante da Lei Municipal número 386 de 2003. Artigo 4º. O contrato é de natureza administrativa, ficando assegurados os direitos constantes do artigo 236, caput incisos do artigo 386 da Lei 386 de 2003. Artigo 5º. As despesas decorrentes desta lei serão atendidas por dotação orçamentária própria. Artigo 6º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Turuçu, 3 de fevereiro de 2020, Selmira Emília Kferimbach. Encaminho o referido projeto de lei às comissões permanentes. Solicito a primeira secretária para que faça a leitura do projeto de lei da mensagem número 5, 2020. Projeto de lei número 5 de 2020. Mensagem do projeto de lei. Senhor presidente, nobres vereadores, considerando a Lei Orgânica Municipal de Turuçu e o teor da Lei 743 de 2009, no artigo 37, inciso 2, atribuiu o quadro de servidores de provimento efetivo integrado pelas categorias funcionais de professor, se fazendo necessário criar 3 vagas para o cargo de professor 24 horas. Pela necessidade de demanda permanente, evitando as contratações temporárias e terceirizações, respeitando rigorosamente a listagem ao último concurso público realizado pelo ente municipal. Desta forma, se faz justo e coerente o presente projeto de lei, o qual irá suprir a necessidade para desenvolver o trabalho de forma condizente com a devida eficiência, a eficácia inerente aos princípios basilares da administração pública. Face ao exposto, submetemos o incluso projeto de lei para apreciação e posterior deliberação dos nobres edis. Turuçu, 3 de fevereiro de 2020, Selmira Emília Kferimbach. Projeto de lei número 5 de 2020. Autoriza a alteração da Lei 743 de 2009, no artigo 37, inciso 2. Artigo 1º. Autoriza a alteração das leis antes citadas em seu artigo 37, inciso 2, para alterar o número de cargas, conforme segue. Denominação da categoria funcional, cargo, professor 24 horas. Criar 3 vagas. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Turuçu, 3 de fevereiro de 2020, Selmira Emília Kferimbach, prefeita municipal. Tem mais uma parte aqui. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, vereadores de Turuçu, requer seja determinado o regime de urgência no projeto de lei antes citado, pela necessidade do envio do ano letivo que se aproxima, do início do ano letivo que se aproxima. Turuçu, 7 de fevereiro de 2020, Selmira Emília Kferimbach, prefeita municipal. Tem que votar, né? Coloco em discussão e votação o regime de urgência mencionado em documento anexo ao projeto em discussão. Senhor presidente, colegas vereadores, colegas vereadoras, pessoas que nos assistem, de antemão eu voto a favor do regime de urgência e sugiro que seja feita uma sessão extraordinária nas próximas 48 horas para assim a gente poder aprovar esse projeto com mais rapidez, né? Haja vista que as aulas começam amanhã já e os alunos não vão poder esperar, né? Se a gente atrasar esse projeto para a semana que vem, talvez já fique faltando aula essa semana. Gostaria de pedir que o senhor presidente, com o apoio dos demais colegas, nos convocassem para uma audiência pública, para uma sessão extraordinária para aprovação do mesmo. Sim, nós poderíamos discutir, então, o horário. Porque nós Senhor presidente, primeiro coloca em discussão, e aí o pessoal vai apoiar e depois nós decidimos. Isso. Em discussão.
Em votação, o regime de urgência foi aprovado por unanimidade. Encaminho, então, o referido projeto de lei às comissões permanentes. Algum vereador quer fazer comunicação à casa ou comunicação pessoal pelo prazo de 5 minutos, sem apartes? Eu quero dizer assim que quando alguém volta à escola, todo mundo volta junto, é mais ou menos assim, né? Quando começa a escola, a agitação é diferente, a cidade muda, enfim, todo mundo tem os seus afazeres. Queria desejar às nossas escolas, aos professores, os diretores, os nossos motoristas, né, bastante sucesso esse ano, bastante tranquilidade, né? Já começamos, parece que o ano sem os devidos professores, né, mas vai ser resolvido imediatamente, e que a gente possa ter os bons resultados, assim como esses dois, né, alunos que foram nota 10, né, que a gente vai depois comentar. Eu queria saber se alguém, presidente, sabe sobre o IBGE, porque existia uma possibilidade de a gente fazer um concurso, aliás, tem concurso lá. Alguém está em... Ninguém sabe desse... Tem os que vão trabalhar no censo deste ano. Então, tinha umas vagas, eu acho que eram umas 4, 5 vagas. Também a outra que eu queria saber quando é que vão fazer o edital para a gente ter os agentes de saúde. Manda as perguntas, presidente. O agente de saúde também, nós estamos em falta com 2 agentes de saúde que pediram demissão. Então, isso teria que acontecer também, porque enquanto que não acontece, essas pessoas estão descobertas, não estão sendo atendidas em vários lugares. Então, tem esse do IBGE, que eu tenho certeza que era por esses momentos, assim, que eu até participei de umas reuniões, eu acho que mais alguém que participou, e aí tem mais esse de agente que também... E sobre a questão do cemitério, que a gente sempre volta na mesma fala, eu insisto, e eu acho assim que vou sugerir, vou fazer uma indicação, que seja indicada uma pessoa para cuidar do cemitério. Não é que ele tem que ficar parado lá, mas quem já assim, tem uma experiência sabe que aí vai funcionar de maneira diferente. Porque agora eles vão uma vez por mês, quando sobrar tempo eles vão. Isso não é um lugar para ir uma vez por mês. Me desculpe a expressão uma vez por mês, mas é mais ou menos isso. Isso é um lugar para ficar sempre, né, de maneira correta lá, tudo limpinho, bonitinho. Porque eu acho que é a única coisa que a gente pode oferecer para aqueles entes queridos que estão ali. Então, não sei, eu acho que a gente tem que conversar e pedir isso para a prefeita, né, que é um funcionário público, ela vai ter ali e que vai se responsabilizar. Tenho certeza que nós temos bons funcionários que iam acatar essa condição, assim, e que eles iam querer ficar lá, para fazer com que isso se torne um lugar mais, digamos, apreciável, né? Que já é um lugar que ninguém quer ir, como diz, mas ninguém está livre e todos os dias a gente está. Era isso. Obrigada. Também queria agradecer aos visitantes hoje, né? Muito obrigada pela visita. Obrigada. Senhor presidente, só para complementar a fala da colega vereadora Arlete, em respeito aos agentes de saúde, que na semana passada eu cobrei a colega, mas quando tem que apoiar, eu vou apoiar, porque um agente de saúde ganhar R$ 1.400 é uma vergonha. Né? E ainda, quando eu fui cobrar os agentes de saúde, na época, então, a secretária, a Daniela, ela foi muito educada e me informou, conforme a lei, que se a prefeitura, me corrija se eu estiver errado, tá, colega, que se a prefeitura não quiser contratar mais 2, não precisa, que poderia dividir essas 2 microáreas que estão faltando. Imagina, uma microárea abrange a Colônia Azevedo, né? E a outra microárea é mais ou menos da minha casa ali, até o loteamento popular, e deve adiantar um pouco para dentro da colônia ainda. Imagina a colega vereadora Vilma, que faz as visitas até Adelaide, mais ou menos, por ali, ela teria que pegar, no mínimo, mais a metade. Né?
e aí dão um aumento de R$30 para as agências de saúde. Eu, particularmente, acho uma vergonha, né? Tem muito CC que está na zona morta, aí, que está inerte, que ganha muito mais que um agente de saúde para não fazer praticamente nada. Então, acho que agora é a hora da Comissão de Constituição, de Finanças, tá? Dar um aumento superior ao de R$30, isso se a lei nos amparar, né? Então, sou a favor disso daí, para que mas é o piso, mas pode se pagar além do piso, acredito eu, né? Pode, assim como os motoristas da Secretaria de Saúde ganham um extra por não ganharem mais diária, né? Ganham um extra para alimentação, vocês podem ganhar um extra também, afinal vocês estão na rua todos os dias, né? Arriscando a vida ainda com cachorro, com o pó que tem onde não tem calçamento. Então, acho que agora é a hora dessa comissão agir. Obrigado. Como, só para complementar assim, a ideia, né? Como eu acho que nós não podemos deixar isso acontecer. Isso eles podem até pensar que eles querem diminuir. Primeiro, assim, eu gostaria de saber se esse dinheiro do agente de saúde ele não é verba federal. Então, a gente vai perder 2 empregos para satisfazer o governo federal, R$1.400, quando eles lá ganham 40 mil. Não, eu não posso crer que nós não vamos ter força para mudar isso. Eu acho que a gente tem que, sim, né, fazer com que volte a ter as duas, né, duas pessoas, que pode ser homem e mulher, não interessa, e a gente tem que também insistir com eles, assim, de quanto é o dinheiro, qual é o retorno, é esse valor que esse valor tem? Porque, na verdade, eu penso assim, se há um dinheiro que vem sempre, né, para tantas pessoas, como é que eles vão diminuir as pessoas? Aí eles vão dividir a verba do governo federal, ficar com pena do governo federal? Ah, me poupe. Desculpe, mas é um desabafo até. Obrigada. Senhor presidente, só para colocar em questão da colega vereadora Arlete, em questão do cemitério, e a gente tem mais 2 no município, né? Tem um que o senhor há pouco tempo fez faz pouco tempo, lá da Palmeira, eu acho, né? E tem um nos Féter ali também, que é municipal também, né? Então não vai ficar só num, tem outros 2 e tudo, né? Com certeza. E agradecer a presença dos amigos aí, volte sempre, o Wanda, esses dias nós conversamos, e eu falei para ele, vai lá ver, seja bem-vindo, todos vocês, e volte sempre, a casa é do povo, é de vocês, tá bem? Sejam bem-vindos aqui, um abraço. Uma boa tarde a todos também, pessoal que veio aqui assistir, quem está assistindo pelo Facebook e todos os colegas. Não, só queria